Olá, bom dia a todos e a todas que estejam a ouvir este vídeo. Ah, Hoje resolvi, também por sugestão de uma amiga, quando eu estava à procura de temas para história, ah, ela lembrou-se de porque é que tu não falas sobre a literatura portuguesa e a sua evolução. Ah, a ideia foi muito boa e, nesse sentido, então vou gravar agora este pequeno vídeo em que vou conversar aqui um pouco com vocês acerca da evolução da cultura literária portuguesa desde a sua origem nos séculos XII, XIII, embora pudesse ter havido antes uh, um, algum tipo de poesia, mas falo do século XII a XIII porque é precisamente neste período que a língua portuguesa se separa do chamado galaico-português. Por isso, em a ver bem as coisas, só a partir do século XII, XIII é que nós podemos de facto falar sobre uma cultura portuguesa independente e separada da cultura galaico-portuguesa. Ora, entre o nosso primeiro, curiosamente, o nosso primeiro poeta conhecido, registado em termos históricos, é um indivíduo que viveu na segunda metade do século XII, chamado João Soares de Paiva. Provavelmente era um indivíduo que teria convivido com o nosso primeiro rei, Afonso Henriques, porque ele pertencia a uma daquelas famílias da nobreza do Alto Douro que apoiou Afonso Henriques no processo de independência do país e que escreveu algumas cantigas de escárnio e também algumas cantigas de amor. Ou seja, estamos a falar aqui no âmbito da chamada poesia trovadoresca, que não é uma criação da Península Ibérica, é uma criação de França, ou seja, do sul de França e norte de Itália, mas fundamentalmente do sul de França, na zona da Provence, daí também ser designada por poesia provençal, e que depois espalhou-se pela França, pela Europa Central, pela Itália, pela Inglaterra e acabou também por chegar, como é óbvio, aos reinos cristãos da Península Ibérica. Depois, o segundo nome que nós conhecemos, embora não conheçamos muito da sua biografia e só restaram alguns extratos das cantigas que este indivíduo fez, era provavelmente um menestrel ou um jogral chamado Paio Soares de Taveiros, que terá vivido na primeira metade do século XIII e que nos chegaram alguns exemplos de cantigas também de amigo e de amor da parte dele e de alguns poemas trovadorescos. Obviamente que o desenvolvimento, vamos dizer, cultural português mais aprofundado só começa já Portugal tinha sido estabelecido. Ou seja, inicia-se com o reinado de Afonso III, que apesar de ter usurpado o trono, não deixou de, no período em que viveu em França, absorver diversos princípios da cultura francesa, e então, quando voltou a Portugal para assumir o poder, durante o seu reinado, apoiou vários poetas na corte portuguesa. E esse processo depois vai ser também continuado pelo seu filho, Dom Dinis, que não só está ligado aqui a Coimbra por causa da questão da fundação da universidade, mas porque era um indivíduo e ele próprio fazia
cantigas de amor e cantigas de amigo. Era um grande apoiante de poetas, de jograis, de menestrais, mas ao mesmo tempo também se casou com a rainha Santa Isabel, naquele tempo Isabel de Aragão, que vinha também de uma realidade cultural muito mais rica e muito mais profunda do que a realidade cultural portuguesa. Então esses dois influxos, o influxo francês com Afonso III e depois um influxo aragonês, mediterrâneo, resultante do casamento entre o Dom Dinis e Isabel de Aragão, trouxe uma dinâmica cultural, literária, até mesmo artística, para Portugal, que Portugal não possuía. Obviamente que, a par da poesia, e estamos a falar das cantigas de amor, de amigo, de escárnio, de maldizer, ou mesmo simplesmente poemas, também a prosa, ou seja, a escrita literária, surgiu no século XIII, mas no nosso caso surgiu depois da poesia e no nosso caso cingiu-se fundamentalmente a três aspectos. A pequenas crónicas de monarcas, de nobres, etc. As geografias, ou seja, o que é uma hagiografia? Uma hagiografia são biografias de santos e, ao mesmo tempo, também tratados de genealogia, que são conhecidos como livros de linhagens e que eram livros encomendados por famílias da nobreza para traçar os seus antepassados até ao seu fundador, ou então para justificar determinado tipo de privilégios que eles possuíam perante as ações dos monarcas. Entretanto, como sabem, no fim do século XIV nós tivemos uma grave crise quando a primeira dinastia desapareceu e depois da crise de 1383 e 1385 uma nova dinastia subiu ao trono, a dinastia de Avis, liderada por Dom João I. Dom João I é um monarca que vai também receber um influxo de mais cultura europeia, devido ao seu casamento com a Dona Filipa de Lencastre, que era uma princesa da Casa de Lencastre, que era uma das grandes casas da nobreza inglesa, e toda essa dinâmica cultural inglesa, normanda, podemos dizer assim, também veio para Portugal e também acabou por ter reflexos em termos literários, poéticos, arquitetónicos, mesmo em termos de organização da vida na corte, etc. Como exemplo, os vários filhos e a filha do casal, de Dom João e de Dona Filipa, são conhecidos, ainda hoje, como a ínclita geração, porque eram indivíduos extremamente bem preparados, cultos. Vários deles escreveram tratados, como a arte de montar a toda a cela do Dom Duarte, que foi rei de Portugal. Várias obras também existem do Dom Pedro, que escreveu acerca das suas viagens na Europa. O próprio Dom Henrique liderou o processo do início das nossas descobertas. A filha do casal, Dona Isabel, tornou-se Duquesa da Borgonha, que era uma das cortes mais importantes em termos culturais de toda a Europa à época. Ou seja, esse influxo cultural que resultou da união entre o Dom João e Dona Filipa de Lencastre refletiu-se para os seus filhos e posteriormente na vida da corte em geral. Entretanto, é também durante este período da segunda dinastia que começam a aparecer os chamados grandes cronistas, ou seja, primeiro Fernão Lopes, a seguir Gomes e Anos de Zurara e em terceiro Rui de Pina. Todos estes indivíduos escrevem as crónicas dos reis desde o fim da primeira dinastia até ao tempo de
Dom João II, e são obras literárias muito completas e muito ricas, e ainda hoje são usadas pelos historiadores para montar o puzzle de como foi o percurso inicial da segunda dinastia portuguesa. Obviamente que nós acabamos por viver depois o auge cultural a partir do fim do século XIV, mas principalmente século XV e século XVI, que é a chamada época de ouro da cultura portuguesa, em que se desenvolve não só a arquitetura, isso também está ligado obviamente ao poder que Portugal tinha e construiu ao longo de todo o seu processo das descobertas, mas tivemos grandes poetas, grandes escritores, grandes cientistas, exploradores, etc. Ou seja, citando aqui alguns nomes, por exemplo, temos o poeta Garcia de Rezende, que fez um cancioneiro geral. Temos o Bernardino Ribeiro, que era um poeta lírico. Temos o Cristóvão Falcão, que também era um poeta lírico. Temos Sá de Miranda, que era um poeta que tratava muito as temáticas do campo, da ligação à terra, da interioridade. Temos Frei Agostinho da Cruz, também. Temos Damião de Góis, que era um médico e que fez vários tratados de medicina, de biologia, etc. Temos Gil Vicente, com as várias peças teatrais que ele realizou. Temos Luís de Camões, com os Lusíadas, e não só, mas fundamentalmente com os Lusíadas. Temos, por exemplo, cronistas que escreveram acerca dos feitos portugueses na Índia, como João de Barros, Diogo de Couto, que escreveram os feitos da Índia. E temos também, obviamente, obras como A Peregrinação de Fernão Mendes Pinto, em que ele conta a sua aventura como marinheiro ao serviço de Portugal pelo mundo. E depois também temos tratados e trabalhos de obra de índole filosófico-teológica, nomeadamente, dou aqui dois nomes, o Frei Heitor de Pinto e Frei Amador Arraes, que eram dois indivíduos altamente considerados dentro da Cúria Romana como teólogos e como filósofos e pensadores. Assim, podemos dizer que o auge, o nosso período áureo em termos culturais, foi precisamente o que corresponde ao fim do século XIV, o século XV e o século XVI. O século XVII já é um período mais, vamos dizer, não é sombrio, mas é um pouco menos criativo, vamos dizer assim. Porque o século XVII é considerado o que é quando se introduz o barroco em Portugal, e em termos literários é considerado um século seco, vamos dizer assim, embora tivéssemos indivíduos que viveram nesse século que escreveram obras importantíssimas, como o Padre António Vieira, o Padre Manuel Fernandes ou o Francisco Rodrigues Lobo. Mas em geral, o nosso século XVII não é um século muito rico em termos de trabalho literário. Por isso, no século XVIII, os vários escritores e, fundamentalmente, o rei Dom João V, que queria combater, vamos dizer, este decadentismo literário do século XVII, procuraram recuperar a idade do ouro da literatura portuguesa através da instituição do chamado neoclassicismo. E como é que este neoclassicismo acontecia? Acontecia através da Academia Literária
de Lisboa, criado em cerca de 1720, cujo objetivo, pelo rei, por Dom João V, cujo objetivo era precisamente pôr no mesmo espaço livros, autores, para estar disponíveis para serem consultadas e usadas como inspiração, exemplo, etc. Mas também é o século onde aparecem as chamadas arcádias literárias, ou seja, uma espécie de grêmios, de associações que reuniam poetas, escritores e que discutiam temas, elaboravam obras, confrontavam ideias uns com os outros. E deste século XVIII há vários nomes, mas acho que há um que todos conhecem e que vou, como é óbvio, falar dele aqui, muito sucintamente, que é o Manuel Maria Barbosa do Bocage, que pertencia à Nova Arcádia, a um destes grêmios literários, e que foi um grande nome, ou um dos grandes nomes, da nossa cultura literária do século XVIII, embora também tivesse havido outros indivíduos, como por exemplo o António Diniz da Cruz e Silva, que também foi um poeta que escreveu alguma coisa, mas lá está, a maior parte destes indivíduos nós não os conhecemos. Sabemos os seus nomes, mas lá está, tirando o Bocage e mais dois ou três nomes, que agora não os tenho aqui e então não vou falar deles, mas não nos sobra muito mais do século XVIII, a não ser que a gente estude, evidentemente a fundo, a cultura literária portuguesa, como é óbvio. Entretanto, a partir do século XIX, as ideias neoclássicas foram sendo abandonadas e acaba por chegar a Portugal as ideias do romantismo, que são inicialmente introduzidas por Almeida Garrett, por exemplo, no Viagens da Minha Terra, mas que também depois são acompanhadas, esta introdução também é acompanhada por indivíduos como Alexandre Herculano ou Rebelo da Silva, que são escritores da época romântica e, por exemplo, o Alexandre Herculano faz uma grande compilação chamada Lendas e Narrativas, também fez vários levantamentos de crónicas e de lendas antigas, também montou uma espécie de crónica dos monarcas portugueses, ou seja, era um indivíduo muito vocacionado para a recuperação e a salvaguarda de documentos literários e para a futura memória histórica do país. Entretanto, isto estamos a falar da primeira metade do século XIX. Na segunda metade do século XIX aparece um outro movimento em França, que é o movimento realista, que se vai opor ao movimento romântico. E no caso português, na segunda metade do século XIX, vamos ter autores como Essa de Queiroz, Ramalho Ortigão, mesmo Camilo Castelo Branco, embora Camilo Castelo Branco seja uma transição entre o escrito romântico e o escrito realista, está ali no meio. Antero de Quental, por exemplo, Teófilo Braga, que também escreveu várias coisas, Magalhães de Lima, outros indivíduos, todos eles escreveram. Júlio Diniz, por exemplo, creio que, não sei se já falei, mas do Antero de Quental no caso da poesia. Por isso temos aqui uma série de indivíduos que vão alterar o paradigma literário, procurando não um romantismo ou um revivalismo do passado, como os escritores românticos, poetas, etc., faziam, mas vão optar por uma descrição real daquilo que eles observam. E, nesse sentido,
Ahm, ah, Temos o tal naturalismo, ah, porque isso passa não só nas obras literárias, mas se, por exemplo, nós se observarmos quadros, pinturas da época realista, nós vamos ver que há uma preocupação desse pintor pelo detalhe, ou seja, pela representação daquilo que ele observa no real. E essa é a dinâmica do movimento realista em termos literários e artísticos. E por último, então, passamos depois para o século XX, onde temos uma panóplia de autores relevantes em termos literários: Fernando Pessoa, com a mensagem e com os seus vários heterónimos, António Lobo Antunes, José Saramago, como é óbvio, José Régio, Miguel Torga, por exemplo, no teatro, Luís de Stal Monteiro, Flor Bela Espanca, Sofia de Mel Brainer Anderson. Ou seja, temos aqui uma panóplia de correntes, de estilos literários, que também torna o nosso século XX e XXI, obviamente, também um século bastante rico em termos literários e artísticos, obviamente. E pronto, acho que era isto que eu gostaria de dizer. Espero que continuem bem e espero reencontrar-vos novamente numa próxima. Obrigado.